Olá, Padutors! Tudo bem? Aqui Christian Wessner, Paduto de episódio número 11. Bem, hoje nós estaremos com um grande convidado, nosso Maurício Refati, diretor de marketing da CIA do Sono e também professor de pós-graduação da Unidave. Maurício, muito bem-vindo. Hoje a gente tem um grande prazer de estar com você aqui conosco. Se apresenta para nós e posteriormente o Thomas conversa com você. Então, felicidade, uma alegria muito grande estar aqui, ter sido convidado para esse podcast. Eu vou me apresentar rapidamente também, porque é muito simples a minha trajetória. Eu sou publicitário de formação, né, da minha saudosa Universidade Federal de Santa Maria, e trabalhei 18 anos na área da publicidade, na parte de criação publicitária. Aí eu fui, em 2012, passei a trabalhar. Eu sempre digo que eu fui para o outro lado do balcão, né? Passei a ser executivo de marketing de uma empresa, uma franquia, que é a Companhia do Sono, e comecei também a me especializar em marketing digital e neurobusiness. Então, meus dois MBAs, né? E a partir de então também a dar algumas aulas nessas duas áreas, tanto do marketing digital quanto na área do neuromarketing. E a minha especialidade mesmo, e onde eu tenho feito as minhas pesquisas e tal, é o que a gente chama de neuropersuasão, né? Que é a neurociência aplicada à arte do convencimento, ou seja, o que antes era a arte do convencimento ou da influência, hoje a gente tem a felicidade de dizer que hoje é a ciência da influência, né? Pelos conhecimentos das neurociências e do quanto elas já impactaram nas descobertas a respeito do funcionamento do nosso cérebro e, por consequência, do nosso comportamento. E estou aqui agora, né, dando algumas aulas e também sendo convidado para fazer algumas lives e algumas participações especiais em programas fantásticos como esse, né? Muito obrigado, muito obrigado. Que legal. Muito obrigado. É uma honra muito pra obrigado. gente. Uma honra pra gente. Para nós mesmo. Maurício, vamos se aprofundar um pouco mais sobre o seu tema, que você domina, grande mestre, vamos dizer assim, né? Eu acho que todos nós realmente acabamos caindo naquele limbo, né? Neuropersuasão. Neuropersuasão, qual foi o principal encantamento? Você até comentou conosco em um treinamento que nós tivemos recente, que foi uma coisa que me inspirou bastante, aliás, muito obrigado por isso, que você chegou em um ponto da sua vida onde você disse, eu preciso montar o meu case de sucesso. Eu preciso atingir um objetivo na minha vida e eu preciso ter algo em que eu possa falar, putz, eu fiz isso dar certo. Pode contar um pouquinho para nós como é que foi isso? Sim. Bom, como eu era publicitário, né, e a publicidade existe muita vaidade na publicidade. A publicidade é uma categoria que ela premia a si mesma, né? Então, existem os salões da propaganda e tal. E eu participei, no início da minha carreira, inclusive tive alguns prêmios como redator nesses salões da propaganda e tal, e depois eu fiquei assim, me desencantou muito isso aí. E eu gostava muito de trabalhar com criação, sempre adorei, mas também gostava de participar do planejamento. Então, eu me tornei um profissional bastante completo nessa área. Mais ou menos como um profissional com uma visão mais holística do negócio, com uma capacidade de enxergar o problema do cliente e partir para uma solução, inclusive brifar, passar informações para os colegas, né? E isso foi me alavancando, foi me tornando diretor de criação. Em todas as agências que eu passei, eu cheguei ao cargo de diretor de criação ou fui contratado para esse fim. O que acontece é que você trabalha com muitas coisas, muitos tipos de clientes, muitas abordagens, muitos desafios importantes, bons, saudáveis para a carreira, mas você não constrói nada que você sente que isso aqui fui eu que fiz. Isso aqui é fruto do meu trabalho, eu coloquei a mão na massa aqui realmente. Então eu não podia mais esperar que o Salão da Propaganda me premiasse sem analisar o resultado. Eu ganhei um prêmio uma vez, um prêmio, foi um bronze no Salão da Propaganda, com um anúncio que na verdade foi uma campanha frustrada, que não deu resultado nenhum. Eu ganhei prêmio, né? Então aquilo me deixou assim um pouco chateado, porque
na prática parecia que existia uma farsa ali, né? Não era real, porque eu tive uma formação que dizia que a identidade da minha profissão era resolver problemas e dar resultado para um cliente, né? Então, a partir de então, num determinado momento da minha vida, eu fui convidado por uma empresa que eu já atendia como agente de propaganda durante um tempo. Sabia que a empresa, que era uma empresa séria, e a empresa passava por um período turbulento. Então, naquele momento, eles precisavam simplificar as coisas, reduzir quadro, trocar de agência de propaganda e tal. E me chamaram e disseram, cara, tu não quer assumir isso aí? Tu não quer ser o cara aqui dentro? Tu quer ser a minha agência? Tu quer ser o cara do marketing aqui dentro? E eu disse, tá, e qual é o time? E o CEO da empresa disse, o time somos nós dois, né? Então, Time de me dois. me deu um susto, mas ao mesmo tempo eu disse assim, cara, talvez se existe aqui uma marca já consolidada, se existe uma rede que coloca esse produto no mercado, eu tenho a grande oportunidade de construir uma coisa com o meu DNA, ou pelo menos impactar o meu DNA dentro desse negócio, né? E eu vi a oportunidade dali de mudar um pouco o rumo da minha história, que era realmente construir um case, construir uma autoridade, aprender com os erros, como um empreendedor mesmo. Então, nesse negócio, eu fui tão empreendedor quanto o Felipe Pedroso, que vem de um processo de sucessão familiar, tem uma mentalidade empreendedora. Nós somos um e outro tão empreendedores, tanto um quanto o outro, empreendedores de um negócio novo, porque aquilo ali nasceu, na verdade, em 2012, novamente, né? E a gente tinha alguns objetivos, que era, primeiro, transformar esse negócio em franquia, criar uma marca digital, porque ela não existia digitalmente, né? Então, mesmo em 2012, vocês imaginam, isso faz, Caramba. né? 8 para 9 anos que a gente iniciou, ela não existia digitalmente. Então, era criar uma marca com um posicionamento digital e voltar em um processo mais novo para a venda direta, porque a marca nasceu como venda direta, que era a venda porta a porta, né? A venda ativa. Uhum. Então, esses 3 eram os meus objetivos. Eu tinha que ajudar ele a construir isso aí, né? E a gente fez, né? Hoje ela é uma marca que está relativamente bem posicionada, mesmo que a gente tenha grandes desafios, mas, por exemplo, o digital foi o que nos fez crescer 100% em maio, junho e julho, nos fez crescer 100% em comparação com o ano passado. Então, foi o digital que nos alavancou em meio à pandemia. Então, Olha aí, fazendo o lado bom da pandemia aí, né? Mas isso mesmo. significa que o trabalho foi feito. Por exemplo, as pessoas estão, né? Vejo empresas, né, hoje debatendo, nós voltamos para o digital. Hoje estamos fazendo reuniões via Zoom. A gente faz reunião via Zoom desde que o Zoom existe. E quando não tinha Zoom, a gente fazia via Skype ou eu fazia aqueles treinamentos publicados, né, no YouTube. Então, assim, cara, a gente sempre teve essa ideia, essa concepção. E o projeto foi maravilhoso. A gente está inaugurando hoje uma loja de 5 andares, um prédio de 5 andares na Padre Chagas, que é a principal rua de Porto Alegre. Rua de né? Porto Alegre A gente ali. vai Uhum. inaugurar em outubro. Então, é um momento muito importante, e tanto que nesse treinamento que eu fiz na Lean, que vocês participaram, né, ou pelo menos o Thomas e o John participaram, Eu era Christian motivo de não, Covid, então 2 vizinhos aqui do lado compreensível. não tinha como ir. Compreensível. Até fui à tarde, mas acharam melhor não, ó. É melhor pra ficar, casa. porque é melhor um só em casa do que 20. Isso mesmo. Né? Maurício, levando em conta esse seu pensamento, esse grande desafio que você aceitou, faz cerca de 9 anos que você aceitou esse grande desafio? Isso. Aproximadamente. A gente sabe que não foi um pensamento fácil. Você precisou se abdicar de várias coisas foi uma decisão, eu acredito, bem brusca que você tomou, realmente uma virada de chave na sua vida. Ou você realmente já estava esperando essa porta, essa oportunidade? Já vinha se preparando para isso? Eu vinha me preparando para alguma coisa, tá? Eu já tinha percebido que a publicidade, no modelo tradicional dela, ela não ia mais existir.
Então, eu havia iniciado já um MBA em marketing digital, e a sensação, e quando eu menciono a síndrome do impostor, eu menciono com propriedade, né? A síndrome do impostor, na verdade, é um momento da vida das pessoas que a grande maioria passa, principalmente no âmbito profissional, e onde a pessoa chega e se olha para si, ou se olha na frente do espelho e diz assim, cara, o que eu sei? O que eu posso ensinar? Para onde eu vou com isso que eu construí? Se eu sair agora de onde eu estou, eu tenho mercado, né? Esse é um momento muito duro da vida, porque na verdade você diz assim, cara, às vezes as pessoas que têm uma formação fantástica, só que deixaram a formação no passado, disseram, e essa geração que eu vejo é uma geração que diz assim, cara, meus pais diziam, eu preciso formar meus filhos, porque depois o caminho está aberto, e não é assim. E quando eu percebi que a publicidade não ia mais ser aquilo, eu já estava preparado para alguma coisa, só que eu estava exatamente nesse momento. Eu não sabia o quê. E você falou uma coisa interessante, Thomas. Você falou quando você tomou essa decisão. Eu tenho subsídios hoje suficientes para acreditar que o grande paradigma ou a grande virada de chave da vida de qualquer um é a decisão. Independente, não existe muito do erro, né, na vida. Existe a decisão. Quando a decisão ela é forte, quando você vai casar, você está tomando uma decisão, né? O amor ele não é sustentado em paixão. A paixão ela é para o cérebro, a paixão ela é um tipo de demência temporária. E é exatamente isso, sem quaisquer exageros, tá? Ela é uma demência temporária que dura em torno de 1 ano e meio. Então, se você analisar os níveis hormonais e conseguir medir esse processo do antes e do depois, a gente vai perceber que o corpo está completamente desregulado e o nível de cortisol aumenta, a adrenalina aumenta, né? O GABA desregula. Por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso corpo está preparando a gente para entrar com foco absoluto. Isso faz parte de um processo biológico de reprodução. Então, a gente precisa desse período, por quê? Porque a gente tem, tanto que a gente, nesse momento, todo mundo, quando está apaixonado, larga os amigos, esquece um pouco da família, vira mais egoísta e mais focado na relação. Isso é normal, acontece com todo mundo. Quem disser, não, eu sou forte, eu sou blindado, está mentindo, porque biologicamente não tem gene nenhum que defenda ele desse tipo de afetamento, né? Uhum. Então, assim, tudo é uma decisão. A partir do momento que a paixão diminui, o próprio amor é uma decisão. É uma decisão de continuidade, é uma decisão. A gente sabe o que vai ter que abrir mão para continuar com uma relação e o que vem para frente, né? O que vem para frente, que pode ser filhos, que pode ser uma série de situações, inclusive, que não correspondem à felicidade, né? Claro. Não correspondem à felicidade, mas correspondem a um propósito. A decisão é o propósito. Quando eu realmente decido, eu derrubo as pontes. Então, o que falta para muitas pessoas que acabam sendo conduzidas de um lado para o outro é essa capacidade de decidir, né? E não é fácil. Então, realmente, foi a decisão que fez isso, né? Perfeito. Bacana. E essa decisão ela tem que ser efetuada de uma maneira que a pessoa saiba que é um caminho que não é sem volta, porém é um caminho que ele tem que trilhar, e se errar, esse erro vai ser um suporte para ele lá na frente. O principal é entender que a decisão, que toda mudança de cenário, ela implica em riscos, né? Uhum. Então, a gente tem que estar preparado para assumir risco. O risco, muitas vezes, para as pessoas, principalmente para as gerações X e Y, ele corresponde a uma ameaça de perder algum tipo de status já conquistado. Estabilidade também. De quê? Estabilidade também. A estabilidade, mas a gente se compromete muito mais. A nossa estabilidade, ela é um compromisso muito mais social do que conosco propriamente dito, entendeu? Por quê? Se você analisar o seguinte, se vocês têm família, tá? Principalmente mulher, o filho, vocês vão perceber o seguinte. O John eu sei que tem, né? Então, eu também. Então vocês vão perceber que vocês vão, mas por exemplo, se tiver principalmente mulher e filhos, tá? Vocês vão perceber que vocês fazem muitas coisas
que são diferentes do que vocês fariam normalmente. Sim. Ou, por exemplo, vamos pegar um exemplo da alimentação. Quando vocês estiverem sozinhos em casa, vocês forem solteiros, qualquer coisa que tiver na geladeira, um ovo vira almoço, né? Quando você tem a família, não, você já quer alguma coisa melhor. Então, se não tem nada na geladeira, você vai proporcionar um restaurante, vai em alguma coisa. Então, para nós, a nossa manutenção, ela consome muito pouco de recursos financeiros. Sobreviver custa muito pouco, mas parecer custa muito caro, né? Então, tudo que hoje existe uma área chamada economia comportamental ou neuroeconomia, porque a economia comportamental é a fusão da economia com a psicologia, mas já tem aí a neurociência casada nesse propósito aí, de entender que nós não somos tão racionais quanto julgávamos ser, né? Então, que a gente age muito emocionalmente. Embora o nosso cérebro, ele cria um cenário, uma percepção de que nós somos extremamente racionais, porque ele defende a própria autoimagem o tempo todo. Então, como o cérebro vai aceitar, por exemplo, que nós não somos donos da nossa razão e que nós não tomamos decisões realmente pautadas em custo-benefício, né? Como eu vou aceitar que eu não tomei aquela decisão pensada? Então, o cérebro boicota esse tipo de ideia de que é a emoção que está prevalecendo. Mas ela prevalece em torno de 95% na influência das nossas decisões. E isso já é científico. Isso é um dado científico. Acho que, então, isso é interessante porque mostra um pouco o tipo de estratégia de marketing, por exemplo, da Apple, né? O Steve Jobs, né? Você não atende uma necessidade, você cria uma necessidade, né? A pessoa vê aquele negócio todo screen e tal, pô, eu preciso disso aí, entendeu? Não é que você precisa, mas você vê aquilo e você fala, cara, eu quero. A E a emoção sua mente... a emoção agindo na decisão, né? Exato. Perfeito. Exato. Por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, se um vendedor ele é habilidoso, ele pode conduzir uma venda para o lado que ele quiser. E ele não precisa estar manipulando, ele pode estar persuadindo, porque qual a diferença da persuasão para a manipulação? Na verdade, a manipulação é quando eu mexo nas informações, eu manipulo aquela informação para chegar onde eu quero, escondo dados, coloco informações que não são verídicas, né? É um discurso falacioso para se obter o que quer. E, na verdade, a persuasão ela é quando eu obtenho o que quero, mas fazendo com que o outro, despertando no outro desejo que está nele. Eu só tenho que usar da comunicação para descobrir o que ele realmente deseja e como esse meu produto pode chegar lá e oferecer para ele um caminho mais fácil para ele obter o que ele deseja, né? Então, quando a gente entende a lógica do desejo, então um bom vendedor pode chegar, por exemplo, e dizer assim, e não é só a lógica do desejo, a lógica da emoção, porque às vezes é o medo também. Então, se uma pessoa chega numa concessionária hoje e pede por um carro, eu quero um carro popular porque eu preciso para trabalhar. E aí o vendedor entende que a pessoa e pergunta a respeito da vida da pessoa e percebe que de vez em quando, seja uma vez por mês ou a cada 2 meses, a pessoa viaja e que ela tem 2 filhos e uma esposa. E o vendedor já começa a dizer assim, cara, então talvez, se tu vai fazer esse tipo de viagem, né, para a segurança dos teus filhos, seja melhor tu pegar esse outro modelo aqui, que tem airbag quádruplo, que tem, né, essa segurança, que é um carro sedã, que é mais largo, mais espaçoso, e começa a trabalhar isso aí e viabiliza financeiramente. A viabilidade financeira pode até ter um trato racional mais próximo do que a gente pensa como racionalidade, mas na verdade a grande motivação da compra ela não está na viabilidade financeira, ela está no desejo de incorporar algo que ela não tinha percebido antes e tá motivado pelo medo de perder as pessoas que amam ou até de impactar positivamente a vida delas, né? Então, é isso. Não tem segredo. É o entender o processo mental que está por trás das nossas decisões. É aquela motivação que o Marcos me deu, né? Que eu falei até durante a aula lá. Pô, não sei se eu vou ligar agora pro cliente, né? E o Marcos olhou para mim e falou assim, cara, quem é que paga o leite da tua filha, né?
Aí, pá, né? Não precisou mais muito. Ele apelou pro meu sentimental, né, cara? Me É. convenceu na hora, Mas né? e essa questão, a gente trabalha em questão das vendas, como a gente estava falando ali anteriormente no briefing ali. Essa questão que você comentou, ela é muito interessante. Quando você cria a necessidade, tem esse ouvido ativo para entender, você faz as perguntas para que o sentimento que o cliente te passou seja o que você possa utilizar a favor do teu trabalho, como essa questão, esse exemplo da venda, não manipular, mas sim entender e persuadir dessa maneira, fazendo com que o sentimento te leve a uma necessidade. Essa necessidade até a decisão de compra, ela é muito interessante trabalhar dentro dela, assim. Você falando, eu comecei a colocar dentro de uma venda minha, entendeu? É muito interessante mesmo. É muito interessante e nós temos assim, é importante saber que quando o cliente está na nossa frente, por exemplo, agora falando especificamente para os vendedores, tá? Quando o cliente está na nossa frente, ele está num nível atencional que é um sistema top-down, que é de cima para baixo, ou seja, ele não está procurando nada mais. Por exemplo, ele pode até estar procurando o teu produto, e no momento que ele está, só que ele está ali disposto a ouvir. Ele não está ali te observando, como tu te comporta, como tu age, ele está simplesmente ali passivo nessa situação. O nível atencional, top-down, né, é o nível que, por exemplo, se vamos supor que você está num parque de diversões e você não está procurando mais nada, está caminhando à toa ali e observando aquele monte de gente e tal, mas você está com fome e você percebe o que essa fome ela se transforma em um filtro de interesse teu. E você vai perceber um food truck de cachorro quente, de pizza, o teu cérebro vai logo atentar para isso, né? Então, Ah, e o nível do vendedor é diferente. Ele está num sistema que na verdade é bottom up. Ele está para cima, ele está atento, ele está trazendo a atenção dele, porque ele está tentando sempre perceber no cliente desejos ocultos que ele não está revelando e está tentando jogar informações e obter follow-up a respeito disso sobre o que pode casar com uma argumentação que Olha, desperte desejo, né? legal. Então, quando o vendedor sabe o que está fazendo, ele consegue encontrar o desejo oculto, né? Eu sempre brinco bastante, Maurício, porque quando eu tô com alguém e nós estamos prestando alguma assistência, auxiliando no desenvolvimento de alguma persona nova na equipe, eu sempre brinco porque eu pego e falo bem assim, gente, nós estamos em um momento, vamos lá. Você precisa pegar, filtrar e jogar na cara da pessoa que ela acabou de te falar. Porque isso vai acabar se convertendo em uma maneira de uma empatia muito forte, entendeu? utilizar o que ela te falou ao teu favor, né? Sim, A teu favor, você funciona. conseguir destrinchar qual que é o perfil daquela pessoa, qual que é as melhores afinidades, qual que é as principais dificuldades, qual que é o maior medo dela, qual que seria o maior receio dela, e isso, durante a conversa, obviamente, você vai conseguindo destrinchar e vai conseguindo se posicionar da melhor maneira. Um dos exemplos que eu sempre utilizo é o quê? Cara, a pessoa pegou e chegou para você e já começou a te falar por que da pandemia e por causa disso. Perfeito. Realmente é um momento complicado por causa da pandemia, né? Mas eu tô aqui para te ajudar, né? No meio dessa pandemia. Basicamente isso. Então a gente muda todo o cenário drástico. Nossa, o mundo estava caindo por causa da pandemia. Não, mas espera aí, eu sou o cavalo branco, eu vim aqui no alazão para te auxiliar no meio dessa tempestade. Eu já vejo mais por esse lado. É errado pensar dessa maneira. Técnicas também pode auxiliar. Não, tem dois elementos importantes aí. Um deles, que né, não sei se você usa isso já vindo de treinamento ou de forma empírica, mas você faz uma situação que é repetir o que o cliente fala. Veja bem, vamos tentar imaginar um cérebro humano, tá? E eu gosto muito de usar o cérebro como tratar ele como um indivíduo fora do ser humano, embora não seja talvez o mais correto, mas até para passar mais o entendimento de que existe uma neurociência por trás dessa interpretação e ela estuda exatamente o mapeamento cerebral. Então, o que acontece? Se nós estivéssemos escaneando o cérebro em um aparelho de ressonância magnética funcional, o que aconteceria a partir do momento que você repete o que a pessoa falou?
sempre que você repete, você está valorizando a fala do outro. A valorização da fala do outro mostra atenção e interesse. Atenção e interesse é sempre buscado em qualquer relação e ativa, fraca ou mais potentemente, a via dopaminérgica, que é a via da recompensa. Então, provavelmente, a partir do momento que você executa esse tipo de ação, nós vamos ter ali um movimento dentro do cérebro, que é uma ativação de uma via que diz assim, cara, eu gostei disso, eu estou me sentindo à vontade com isso, eu estou confiando, né? A partir do momento ele entendeu porque ele está prestando atenção. Da mesma forma que como quando você repete o nome da pessoa, é o mesmo processo. Não existe nada mais doce aos ouvidos de alguém do que o próprio nome, Claro. né? Então, por quê? Porque se a pessoa diz o nome e você esquece, diz, desculpa, eu sou ruim de nome. Como o cérebro desse indivíduo interpreta isso? Ele não me deu atenção. Ele não vai quis entender meu nome, nervoso. ele só quer me vender. Assim, exatamente. É isso. Entendo que isso não é um racional, que a pessoa não pensou isso. Isso é subliminar. O que é subliminar? Abaixo do limiar da consciência. Mas que está soprando para ela, dizendo assim, cara, tem coisa errada aí, esse cara não te deu valor, né? Então, na verdade, o que tu faz, sempre repetindo o que a pessoa falou, é sinalizar para ela que a tua atenção é plena no que ela está dizendo. E isso aí é muito vigoroso para uma venda. E do ponto de vista de oferecer a solução, também. Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa está com problema, e principalmente quando ela chega manifestando o problema, facilita muito a nossa vida, esse entendimento. Desde que, claro, que a nossa resposta a isso seja uma resposta de confiança, que a pessoa realmente perceba que aquilo atende, porque a maior parte das vezes também o vendedor ele tenta forçar com o que ele tem no mix, tenta encaixar um produto àquela necessidade. E a maior parte das vezes não encaixa naquela necessidade. É por isso que o número de pessoas que desiste é muito maior que o número de pessoas que converte, né? Claro que sim. Sim. Essa questão que você falou do inbound, do outbound, quando você faz o outbound e vai atrás da pessoa, que a pessoa ela se abre para te ouvir, e você prestar atenção, repetir, trabalhar a questão também do nome, trabalhar a questão da necessidade dela, essas emoções elas são diferentes, né? O jeito de você abordar um inbound, quem está chegando para você, e o jeito de você abordar uma pessoa que você está querendo vender, digamos assim, essas emoções são totalmente diferentes, correto, Maurício? Elas são bem diferentes porque, primeiro, quando você está fazendo o outbound, você está, na verdade, sendo o agente ativo do processo, né? E você não sabe qual é o estado emocional do outro. Então, você imagina o seguinte, o cara da NET está me ligando, o cara da Claro está me ligando e eu estou aqui, saí de uma reunião agora, estou aqui navegando na internet, procurando uma resposta para uma coisa que o cara me perguntou, eu não sabia responder, eu preciso rebater isso com urgência, né? E o cara me liga e fica falando e não me dá nem... Ele tem tão decorado esse script, e eu odeio script, né? Então, e ele tem tão decorado isso que ele não me deixa nem respirar para dizer para ele, cara, não me interessa isso, não estou nem te ouvindo. Só que ele acha que está arrasando, né? É aquela coisa então, corrida, né? Corrida. Então, se tu não sintoniza o estado emocional do outro, não existe venda, porque não existe entendimento, não tem compreensão. Então, um diálogo entre amigos também é assim. Você não consegue estabelecer uma conexão, né? Não conecta. Então, o teu amigo está lá e diz assim para ti, cara, eu estou preocupado com essa coisa de Covid. Mas ele está preocupado por quê? Porque a mãe dele, ele está tendo que visitar ela, porque e ele está tendo que trabalhar, um monte de coisa. Daí você, ao invés de dizer, cara, eu não estou preocupado nada, para mim as coisas estão maravilhosas, porque a minha empresa subiu 100%. Cara, o cara vai olhar para ti e vai dizer assim, que babaca, né? Porque e não é ele, não é o racional dele que está dizendo. É justamente uma dissonância cognitiva que está acontecendo ali. É um sistema de crença ou de elaboração mental que está dizendo, cara, isso não está compatível comigo. Então, numa situação de outbound, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender qual é o estado mental do outro. E eu não posso alavancar num estado mental
num funcionamento anímico muito superior ao outro. A minha animação ela tem que estar modulada um pouquinho acima dele. Para quê? Para eu conseguir elevar ele. Eu sempre digo que a gente, quando está diante de uma pessoa no presencial, tudo que a gente quer para vender um produto é que a pessoa comece sentada na cadeira, debruçada para trás, e termine a negociação virada para frente, te fazendo pergunta e já se imaginando o que fazer com o produto. A partir daí, tu tem uma venda pronta, né? A venda já aconteceu aí na cabeça da pessoa, é um detalhe. Agora, se a gente não vai elevando o emocional dela, a gente vai ter por parte dela uma situação que é o cérebro que despreza. O cérebro vai estar o tempo todo dizendo assim, pá, não quero ouvir isso aí. Sabe quando tu franze o cantinho da boca, assim, sem perceber? Por isso, né? por isso normalmente gente que fala demais é entendida como chata também, né? Porque o cara fala e, e não consegue se conectar com ninguém, porque fala demais e não dá tempo de resposta para ninguém, né? Perfeito. Nas vendas é imprescindível fazer com que o cliente fale. Uhum. Tentar tirar dele o máximo que a gente consegue, né? Na Fazer verdade, também... eu acho, me corrija se eu estiver errado, Maurício, mas eu acho que uma boa venda, na verdade, é onde vamos colocar em uma porcentagem onde mais de 50% a atividade fala deve ser da persona que está oposto a nós, né? Nós apresentamos apenas e vemos como fazer a pessoa se imaginar com esse produto. E a partir daí a pessoa tem que começar realmente a lhe questionar e aí você vai utilizar todos os benefícios do produto a favor da pessoa, né? Por isso que a gente até brinca às vezes, né? Não pode dormir no ponto. É tudo muito rápido. Você precisa analisar o perfil rápido, precisa entender a dor rápida e posicionar da melhor maneira possível de acordo com o perfil daquela pessoa, né? Tem uma questão assim que ela não é só da gente obter os insights necessários, tá? Eu falei antes para o Thomas que ele no exemplo que ele deu, ele ativava aquilo que a gente chama de via do prazer ou via dopaminérgica. A dopamina ela é um neurotransmissor importantíssimo para o nosso cérebro, porque nós não somos nem viciados em droga, nós não somos viciados em sexo, nós não somos viciados em chocolate, nós somos viciados na dopamina que esses elementos produzem. Ela cria conexões neurais, trilhas neurais muito fortes, e o nosso neocórtex ele valida essas trilhas neurais. Então ele que diz assim, cara, eu preciso mais disso, porque isso aí tá me dando prazer. Então a gente vai atrás de coisas que a gente racionalmente sabe que nos dão prazer. Então eu tenho a razão, tem o nosso neocórtex pré-frontal aqui trabalhando e dizendo, cara, vai atrás disso aí que eu gostei. Tu tá agindo de forma racional, lógica, né, atenta quando tu tá buscando alguma coisa que te dá prazer, na maior parte das vezes. Então, assim, por que não é simplesmente obter o insight? Porque quando as pessoas falam, não existe nada, talvez pouquíssimas coisas no mundo que fazem ativar tanto a nossa via dopaminérgica do que nós falarmos a respeito de nós mesmos. Tá? Então, assim, quando o cliente fala, as perguntas, quando a gente faz perguntas, aquelas perguntas retóricas, que às vezes até a gente já sabe a resposta, que até não vão nos servir de insight. Às vezes é simplesmente para o cliente falar e eu sempre digo, eu sempre dou uma dica que eu considero um pulo do gato. As pessoas sabem o poder que tem um elogio. Então todo mundo falava, né, todos os livros a respeito de influência falam sobre o elogio, mas o elogio mais poderoso que existe não é o elogio deflagrado, ele é o elogio indireto, aquele que você tem algum elemento que você dá à pessoa a capacidade de se autoelogiar. Esse é poderosíssimo, porque ela está falando de si de forma positiva, ela está se elevando e você ainda tem o poder de dizer assim, nossa, estou surpreso com isso, cara, né? Então, essa validação posterior que você dá ao fato dela mesma ter se elogiado vai fazer com que ela queira repetir mais vezes, porque ela se sente bem na tua presença. Então, não sei se o percentual é mais de 50% ou se é menos de 50%,
O certo é que o bom vendedor faz muitas perguntas. Perguntas retóricas, na grande maioria das vezes. Para a pessoa simplesmente falar da sua própria vida, do uso que vai fazer das coisas, para a pessoa poder se imaginar. Então, eu sempre dizer, quando eu faço o treinamento do pessoal da venda direta, que são os nossos micro franqueados, um dos exemplos que eu uso, eu digo assim, cara, quando vocês percebem que estão perdendo a atenção do cliente, lancem uma pergunta, parem de falar. Esse é o momento de lançar uma pergunta, porque tu obtém novamente a atenção, né? Rapidamente tu obtém a atenção. E no obter a atenção, e se tu fala uma pergunta, então eu digo, uma das perguntas que eu digo assim, pergunta para o cliente o seguinte: se eu tivesse poder aqui de te dar 1 hora a mais do teu dia, então o teu dia ia passar de 24 para 25 horas, o que você faria com essa hora a mais? Veja como essa é uma pergunta que ela não representa nada para mim, para minha venda. Ele pode dizer, eu trabalharia mais, eu passaria mais com a minha filha, eu viajaria, eu iria para um parque. Ele pode dizer qualquer coisa. Tudo que você precisa dizer, então é exatamente isso que eu quero te propor. Eu vou te vender um produto que vai te deixar tão relaxado, te dar um sono tão profundo de recuperação, que a tua disposição vai amplificar de tal modo que tu vai produzir para muito mais do que 1 hora e vai ter muito mais disposição para curtir a tua vida, para trabalhar, para ficar. Então, assim, eu consigo inverter, mas a resposta quem está me dando é ele. Ótimo, e aí eu consigo voltar para a minha apresentação. Bacana. Mas eu trago para o nível emocional. Olha só, Maurício, a gente já vem falando algumas vezes, a gente já tocou na questão do estoicismo, né? Eu até fiquei bastante surpreso aí quando no treinamento você comentou sobre estoicismo e tal, e uma filosofia que tem chamado bastante a minha atenção, assim, nos últimos anos. E eu acho que até seria interessante a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, até pelo ponto de vista do controle emocional, né? De como lidar com as suas próprias emoções, com a maneira que você vê o mundo, da maneira que você trata as dificuldades. Eu acho que seria interessante, de repente, se no próximo bloco a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre estoicismo. Pode ser, Maurício? Claro, eu acho fantástico. Para mim é uma das correntes filosóficas que eu mais me identifico. Perfeito. Então acho que vale muito. A gente vai indo então agora pro intervalinho. A gente vai. Essa conversa eu não quero parar, mas a gente tem um tempinho aqui pro intervalinho. A gente volta com a indagação do John e eu tenho 3 perguntinhas anotadas aqui, Maurício, para que a gente possa dar continuidade ao segundo bloco, que tá fantástico. Show, pode ser? Show. Vamos lá. Até daqui a mais, pouco. pessoal. Cafézinho. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Até mais, tchau.